Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver o capítulo 5 do livro de vocês, tá? Que fala sobre transitividade e complementos verbais. Transitividade verbal e complementos verbais, tá? Nós temos na língua portuguesa 3 tipos de transitividade verbais. 4, na verdade. Nós temos os verbos intransitivos, os verbos transitivos diretos, os verbos transitivos indiretos e os verbos bitransitivos, que também podem ser chamados de transitivos diretos e indiretos, tá? O verbo intransitivo é aquele que não transita, tá? Vamos sempre levar em consideração o fato do verbo transitar na oração, tá? E o intransitivo é aquele que não transita na oração, ou seja, a ideia dele vai ser pertinente por si só, vai ser completa por si só. Ele não vai precisar de complemento verbal, tá? Por isso, ele vai ser intransitivo. Então, se eu disser assim, as crianças brincam, você entende que brincam, tá? Brincam. Se eu disser os pais trabalham, os pais trabalham. O verbo trabalhar e o verbo brincar são inteiros por si só, são pertinentes por si só, tá? Então, eles não necessitam de complemento, por isso os verbos aí são intransitivos, ok? Agora, se eu disser assim, Paulo e sua família vivem no Japão. Poxa, quem vive, vive, tá? Você entende que vive. Nessa oração, o verbo viver tem sentido de morar. Quem mora, mora, tá? Se eu disser que mora em algum lugar, não. Quem mora, mora. Eu não preciso de um complemento para o verbo morar. Eu entendo que ele mora. Eu entendo que ele vive, tá? Agora, quando eu digo no Japão, eles vivem no Japão, essa partezinha no Japão é apenas um complemento. Ele mostra apenas o lugar onde essas pessoas vivem, ok? Então, aí não seria um complemento verbal, seria uma ampla informação daquele lugar onde ele vive, ok? Seria aí, no caso, um adjunto adverbial de lugar, tá? Agora, os verbos transitivos são aqueles que as ações acabam por recair sobre algum objeto, que seria o seu complemento, ok? O meu verbo transitivo direto tem como complemento o objeto direto. E o verbo transitivo indireto tem como complemento o objeto indireto. Eu não posso ter um verbo transitivo direto com objeto indireto, tá? É direto com direto, indireto com indireto, ok? Então, se eu disser, Paulo matriculou Lisa em uma escola japonesa. A primeira coisa que eu tenho que fazer é procurar o verbo. O verbo aí, no caso, é matricular, ok? A ação é de Paulo matricular Lisa em uma escola japonesa. Como eu posso saber se o meu verbo é transitivo direto ou indireto? Através da pergunta que eu vou fazer a esse verbo, tá? O meu verbo transitivo direto, ele vai ter a pergunta e a resposta sem preposição, ok? De, com, para, a, ok? Então, matriculou Lisa em uma escola japonesa. Quem matricula, matricula alguém, ok? Matriculou quem? Lisa, tá? Então, esse quem, o que, ok? Sempre sem preposição, tá? Algo ou alguém, ok? Então, meu verbo transitivo direto é caracterizado por não obter
como eu posso dizer? Não obter preposição, nem na sua pergunta, nem na sua resposta, ok? Então aí, Paulo matriculou Lisa em uma escola japonesa. Paulo, meu sujeito, matriculou, meu verbo transitivo direto, tá? Matriculou quem? Lisa. Lisa aí, então, é a resposta do meu verbo. Então, ela é o complemento do meu verbo transitivo direto. Então, Lisa, nessa oração, é objeto direto, tá? Agora, é muito importante a gente reparar uma coisa. Existem verbos, a maioria deles, na verdade, eles não vão ter uma transitividade fixa. O que quer dizer isso? Que dependendo do contexto da oração, o verbo pode ser transitivo direto, pode ser transitivo indireto, pode ser intransitivo, tá? Eu vou precisar procurar pelo contexto dessa oração. Se eu disser assim, Lisa estuda muito. Estuda, você entende que é estudar, tá? Quem estuda, estuda, certo? Então, nessa oração é intransitivo. Agora, Lisa estuda a história do Japão. Eu especifiquei o que ela estuda. Então, ela estuda o quê? Meu verbo deixa de ser intransitivo e passa a ser transitivo direto, porque ele passa a ter um complemento objeto direto, tá? Agora, os verbos transitivos indiretos são aqueles que vão necessitar de uma mediação para atingir o objeto, ou seja, eles vão ter preposição, tá? Então, eu vou perguntar de que, de quem, para quem, a quem, tá? Com que, com quem. Olha, os alunos precisam de bons exemplos. Quem precisa, precisa de algo ou de alguém. Os alunos precisam de quê? Olha aí a preposiçãozinha perguntando para o meu verbo. Então, esse verbo é transitivo indireto, tá? Precisar. Precisam de quê? De bons exemplos. Aí eu venho com o meu objeto indireto. De bons exemplos, tá? Show? Alguma dúvida? Não, né? Ok. E os meus verbos bitransitivos, que são aqueles que têm dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto, ok? Então, olha só. A professora ajudou Lisa em sua adaptação. Ajudou quem? Em quê? Certo? Ajudou quem? Lisa. Lisa é meu objeto direto, tá? Em que? Em sua adaptação. Em sua adaptação é meu objeto indireto, tá? E o verbo ajudar aí é transitivo direto e indireto, ou seja, ele é bitransitivo, ok? Na próxima aula, a gente continua com o predicativo do objeto e do sujeito. Tchau!